Boa noite, amigos da TV Transamérica. Estamos ao vivo pelo canal 59 UHF, também pelas redes sociais, página do Facebook da TV Transamérica, também a página do Facebook do Verdade Expressão. Também pode nos acompanhar pelo site verdadeexpressão.com.br. Você pode participar mandando seu comentário, sua pergunta, também pelo WhatsApp 41 99 613 3677. Antes de dar início à nossa entrevista, vamos às notícias da semana com Isis Bardes Lourenço. Boa noite. Vamos começar então falando de Campo Magro, cidade metropolitana de Curitiba. O governo entregou nesta quinta-feira, dia 11, em Campo Magro, as obras de ampliação e revitalização da PR-090, mais conhecida como Estrada do Cerne. Iniciadas em 2016, as obras envolveram um conjunto de serviços que melhoraram as condições de trafegabilidade em 11 quilômetros da rodovia, com a construção de terceiras faixas e duplicação de alguns trechos. O governo do Paraná investiu 30 milhões na obra. A Estrada do Cerne, afirmou Richa, está dentro de uma série de obras rodoviárias que o governo do estado vem realizando nos últimos anos para melhorar a ligação entre Curitiba e municípios da região metropolitana. Há obras em andamento na rodovia João Leopoldo Jacomel, em Pinhais, Piraquara, e na rodovia da Uva, que dá acesso a Colombo. Está em licitação a obra na rodovia dos Minérios, ligação da capital com municípios de Almirante Tamandaré, Itaperuçu e Rio Branco do Sul. Agora vamos falar de uma notícia sobre a violência contra a mulher. As mulheres e meninas são as principais vítimas de violência doméstica, sexuais e outras violências. Conforme dados registrados no Sistema de Informação de Agravos de Notificação, a SINAM, elas apresentam 65% do total de vítimas. Entre as pessoas de 15 a 19 anos, as meninas representavam 62% das vítimas de violências notificadas pelo SINAM entre 2010 e 2015. No Paraná, em 2015, a taxa de gravidez na adolescência era mais do que o dobro da taxa de países europeus. Diante desse panorama, e por conta do alcance da internet e redes sociais, a Secretaria da Família e Desenvolvimento Social lançou nesta quinta-feira, dia 11, a campanha Você Pode Mais Falando com o Jovem. A ação educativa busca impactar principalmente o público adolescente com um filme exclusivo para veiculação nas redes sociais. Agora vamos falar sobre o PSS, que é o Processo Seletivo Simplificado para Professores. Terminou nesta sexta-feira, dia 12, às 6 horas da tarde, 18 horas, as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado, PSS, da Secretaria de Educação do Paraná. Foram aproximadamente 213 mil inscrições feitas por 69 mil pessoas. Ao longo de 2018, serão contratados no mínimo 10 mil professores, pedagogos, tradutores e intérpretes de língua brasileira de sinais e professores guia-intérprete. Esses profissionais atuarão nas escolas da rede pública estadual e em escolas de educação especial que celebram o termo de colaboração com a Secretaria de Educação. A classificação final será divulgada em 23 de janeiro. A partir desta data, os candidatos serão convocados para comprovar títulos e, posteriormente, para distribuição de aulas ou de funções, de acordo com a necessidade de cada núcleo regional de educação. Agora vamos falar sobre Campina Grande do Sul. A Comec assinou um contrato com a JCR, Construções e Saneamento, para a ampliação da plataforma de embarque e desembarque de ônibus e melhorias no terminal rodoviário Jardim Paulista, em Campina Grande do Sul. A obra vai custar R$ 359 mil, iniciou hoje com prazo de execução de 90 dias. O terminal rodoviário Jardim Paulista foi inaugurado em 1992, mas, por ser pequeno, não permite atendimento adequado aos usuários nem a ampliação dos serviços. Essas foram as notícias do nosso jornalista e colaborador Pedro Lima. Podemos voltar à entrevista. Obrigado, Isis. Então, nosso entrevistado de hoje, conforme anunciado durante a semana, é o deputado federal Sérgio Souza.
Sérgio Souza, boa noite, é uma honra recebê-lo aqui no programa Verdade e Expressão. Boa noite, Rafael, é um prazer estar aqui e falar aí com todos os telespectadores um pouco do nosso trabalho lá em Brasília. Deputado, gostaria que primeiro, antes de a gente entrar aí nos vários pontos que nós temos que conversar aqui sobre o seu trabalho, você se apresentasse e falasse um pouco da sua história pessoal, profissional e política. Pois é, sabe, Rafael, eu sempre digo que nada na vida é por acaso, né? Acho que Deus tem um propósito para cada um de nós. Eu não me preparei do ponto de vista para fazer carreira política, nunca me imaginei desta forma. Eu vim do interior do Paraná, eu sou de Ivaiporã, para ser mais preciso, Arapuã. Arapuã era distrito de Ivaiporã, hoje é município também. E vim para Curitiba servir o Exército lá no final dos anos 90, acabei ficando aqui, fui trabalhar com o então deputado estadual Orlando Pessutti, com quem fiquei alguns anos, fiquei também alguns anos no Tribunal de Contas do Paraná, e no início dos anos 2000, 2004, por aí, eu formei um escritório de advocacia junto com os colegas e fui advogar, cuidar da vida. Lá em 2010, eu fui convidado pelo então governador Pessutti, que estava no comando do Estado, pelo PMDB a ser suplente de senador, e na vaga que cabia ao PMDB foi o Requião e na suplência da Gleisi, naquela coligação naquele momento. E a Gleisi se elegeu, me elegi junto, ela virou senadora, após um tempo virou ministra, depois eu fui chamado para ser senador e fiquei no Senado por quase 3 anos. E aí eu me lembro como se fosse hoje o dia da posse, assim, o Senado é uma coisa gigantesca, né? Eu desci daquela tribuna depois de um discurso tremido, lido, nervoso, porque ali estavam alguns figuras da política nacional, estava lá o Itamar Franco, naquele tempo era vivo, era senador, o Sarney, Renan, Collor, só aí quantos ex-presidentes, né? E esses senadores todos que a gente admira alguns, outros a gente critica como de forma positiva, o Buarque, o Simon, outros tantos estavam lá. Fui para o gabinete, aí falei, e agora? Senador da República, né? Primeiro que a minha formação me ajudou muito. A função básica de um senador da República é representar as causas do seu estado. Então, bom, o meu estado é o Paraná. Quais são as causas do meu estado? O que o meu estado tem como bandeira? Elegi algumas, por exemplo, o Tribunal Federal. Nós conseguimos aprovar, eu coordenei uma frente parlamentar mista, Senado e Câmara, por muitos anos, conseguimos aprovar uma proposta de emenda constitucional, ser promulgada e caiu numa liminar do então presidente, Joaquim Barbosa, no Supremo. Um outro fato, relatei vários projetos importantes, como, por exemplo, a nova lei de PPPs, mas tem algo assim que marcou a minha passagem, por isso que eu digo que não é por acaso. A oportunidade de ter sido o relator da proposta de emenda constitucional que acaba com o voto secreto no Congresso Nacional. Isso realmente fez uma diferença muito grande, porque algo eternizado naquele voto obscuro, o voto por trás das máscaras, quando vai se julgar um colega, um senador, um deputado, e outros votos, não só o de cassação, isso acabou naquele momento, num movimento muito forte de rua também, que vinha ali em 2013, né? E levado por um julgamento de uma votação na Câmara de um deputado que estava, o mandato dele era inferior à pena e ao regime fechado da pena que ele tinha a cumprir. Como é que você mantém um deputado desse no poder? Então, o fato do voto secreto, naquele momento, o manteve como deputado. Depois que terminou, ele foi novamente julgado e foi cassado, e outros tantos já foram aí. Aí foi o Senado. Em 2014, disputei a eleição para deputado federal, me elegi, e cheguei na Câmara, meu primeiro mandato, mas eu não tenho preguiça, né? Eu que vim da roça e com meu pai levantava muito cedo para cuidar da nossa propriedade, aprendi com meu pai algumas coisas assim, de que a vida passa muito rápido e de que você tem que fazer as coisas bem feitas. Uma vez que você faz bem feita, você não tem que fazer de novo. E isso faz a diferença. E na Câmara eu penso assim, o mandato não é meu, o mandato é popular.
Agora, mesmo, não sei se vou disputar ainda ou não, mas numa eventual reeleição, é uma sabatina novamente. Cada 4 anos, o político ele passa pelo crivo da análise do eleitor, da sociedade, para ver se está bom, continua, se não está bom, tira, e assim por diante coloca outros, né? É assim que tem que ser. Mas eu tive a oportunidade, Rafael, de trabalhar algumas coisas assim muito importantes, depois a gente pode detalhar aí, no decorrer do programa, mas eu, por exemplo, fui relator de uma CPI. A única CPI do Congresso Nacional dessa legislatura que não acabou em pizza. Nós apontamos ali alguns rombos bilionários, inclusive teve várias operações já da PF na sequência aí, que foi a Operação Greenfield, que vem do relatório que nós apresentamos da CPI Fundos de Pensão do Banco do Brasil, da Caixa, também da Petrobras e dos Correios. Eu relatei alguns projetos de leis, mas uma medida provisória, que hoje já é lei, que traz a nova lei de concessões para o Brasil, concessões de rodovias, ferrovias e aeroportos. E ali nós tivemos a oportunidade de dar uma pincelada e colocar uma vírgula e dizer o seguinte, que os pedágios do Paraná nós não podemos permitir a prorrogação. Depois podemos detalhar isso. E fui, ainda sou, presidente da Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados e pela primeira vez um deputado do PMDB é presidente dessa comissão. E de primeiro mandato, muitos ainda perguntam, mas como é que você chega em um primeiro mandato, relata a medida provisória, relator de CPI, presidente de comissão, isso só acontece com articulação, com trabalho, com construção. Não é por acaso, é com realmente muito trabalho. Então, e a sua carreira partidária sempre foi PMDB ou teve já... Não, sempre, desde a juventude. Eu me envolvi na política muito cedo, mas sempre na política de bastidores. Tenho na família políticos, bisavô, avós, tios, mas na política de bastidores, na assessoria. E o Pessutti, que era o deputado que eu assessorava do PMDB, e ali eu entrei lá com ele, eu tinha 21, 22 anos trabalhando. Entrei na juventude, fui secretário-geral da Juventude do PMDB do Paraná, aí fui membro depois da Executiva Estadual, Federal e assim por diante. O PMDB é meu partido. E qual a principal diferença nessa experiência que você teve como senador 3 anos e agora 3 anos como deputado federal? Quais as diferenças, além da grande diferença de quantidade de parlamentares, qual as principais diferenças? Eu acho assim, para você entender o Congresso Nacional, entender Brasília, precisa passar pelas duas casas. Há uma diferença muito grande. Eu, quando estava no Senado, ia nas sessões do Congresso Nacional, que acontece no plenário da Câmara, eu olhava e falei, meu Deus, que coisa louca isso aqui, até no grito, é meio que no empurra, para você conseguir usar a palavra, é uma articulação da utilização do regimento, pessoal muito especializado. E no Senado não, porque o Senado sobra espaço, Você imaginar, um dia só continua tendo 24 horas, a hora tem 60 minutos e assim por diante, só que na Câmara é para 513, no Senado é para 81. E os 81 que estão no Senado, muitos vivem em um momento de coroação da política, Rafael. Eles estão lá 3, 4, 5 mandatos, já foram presidente da República, governador e uma série de coisas, eles vivem ou estão até numa idade avançada que já não lhe permite uma atividade mais intensa. E uma boa parte está ali no comando da mesa, das lideranças, das comissões, então no Senado tinha muito espaço para trabalhar. Eu produzi muito no Senado, ao ponto que teve alguns senadores no final sabendo já que eu ia sair, ali no final de 2013, eles me chamaram e falaram assim, Sérgio, eu quero gravar alguns depoimentos para você. Rapaz, um dia eu contratei uma equipe, estava lá num corredor daqueles do Senado, tinha uma fila de 4, 5 senadores esperando para gravar depoimentos do mandato que eu fiz, até eu tenho que resgatar isso, lembrar aí a nossa assessoria através do Larsen, para a gente resgatar isso. Nós temos aí para mais de 50 depoimentos de senadores da época do trabalho que nós fizemos. E a Câmara é meio que é muito mais individualizado. No Senado você tem uma boa equipe de assessores, a assessoria faz muita coisa, Você usa mais tribuna, bancada,
Agora na Câmara não, cara, é muito contato individual, é muita articulação, líderes, as comissões com a mesa, você tem que ter... No Senado, por exemplo, eu participava de 7, 8 comissões permanentes e temporárias ao mesmo tempo. Na Câmara não, é uma comissão permanente como titular e uma suplente. E você não tem mais do que uma opção. Quando você é presidente da comissão, não lhe é permitido ser titular de outra, inclusive. Então você tem algumas regras, assim, a disputa na Câmara por espaço ela é muito maior, mas isso faz com que você também cresça bastante. Uma das bandeiras que você defende, que é bem interessante, é o ensino da ética e política nas escolas. Pois é. Gostaria que você falasse um pouco melhor, porque é fundamental isso para a classe mais jovem, que infelizmente a gente está numa crise política muito grande, em que a gente está eu sempre falo que a gente está no problema dos extremos. Quantos anos você tem, Rafael? Eu tenho 33 anos. 33. Você é uns 13 anos mais jovem do que eu. Eu penso assim, nós temos, se você olhar hoje a sociedade brasileira, ela é uma sociedade mais estudada do que a geração dos nossos pais, dos nossos avós. Então nós temos pessoas com universidade, ou ensino fundamental completo, ensino médio completo, isso nivelado hoje muito mais. Mas se nós olharmos os nossos pais, os nossos avós, que muitos não sabiam nem ler e nem escrever, ou mal sabiam ler e escrever, mas eles tinham uma consciência do que é correto, do que é certo, era o olho no olho, aquela coisa do fio do bigode, do orgulho, da honra, da ética. Meu pai, por exemplo, ou minha mãe, se ficar devendo alguma coisa para alguém e achar que não vai ter como pagar, por exemplo, meu pai vai lá e comprou um bezerro do vizinho. Aí não, mas será que eu vou ter o dinheiro para pagar o bezerro lá do vizinho? Você já fica doente, porque imaginar dever para alguém. Então, e os nossos avós? Como é que era? E nós não tínhamos essa... E a coisa da politização. Se você sentar com uma pessoa já mais de idade e começar a conversar sobre política, ele vai te contar a história dos presidentes, dos governadores, dos prefeitos, dos vereadores. Ele vai te contar a história do país, das fases que passou o país, e não tinha internet, não tinha televisão, era um rádio, não tinha acesso à informação, mas tinha uma cultura e votava com uma consciência enorme. Então, o que eu tenho pensado? Esse projeto eu aprovei ele no Senado, sou autor dele, de 2012, e está tramitando na Câmara. Ele coloca 2 disciplinas, assim, que é cidadania, moral e ética, ética social e política. Eu penso que hoje, nesse mundo urbanizado, onde a minha cidade lá de Ivaiporã, ou uma cidade como Assis, Chateaubriand, lá no oeste, tinha há 40 anos atrás o dobro de habitantes do que tem hoje. E o Brasil tinha metade do que tem hoje. Então nós dobramos de população nacionalmente e lá nessas cidades diminuiu. Para onde foram? Foram para os grandes centros, porque com a mecanização foram para as periferias. Aí chega no momento que, para sobreviver, o pai ele tem que levantar cedo, porque o transporte coletivo de baixa qualidade, com algumas exceções, Curitiba é uma exceção a nível nacional, as distâncias do trabalho, da casa ao trabalho, isso é questão de 1, 2, 3, 4 horas para ele chegar no trabalho, levanta às 4 da manhã para chegar às 8 e no retorno não chega antes das 10, 11 horas na casa. Sai de casa, o filho está dormindo, volta para casa, o filho está dormindo, ele virou pai de final de semana. A mãe não é diferente, porque a mãe também tem que buscar um trabalho para sustento da família. E o filho acaba ficando numa vizinha, acaba ficando com mais jovem em casa ou vai para uma creche. Então, qual que é a ideia? Será que essa família, que é dever dela, ela consegue passar os ensinamentos éticos e morais, todos eles para os seus filhos? Será que a escola não poderia passar isso? Essa questão do segundo turno, que nós estamos falando, do contraturno nas escolas, será que nós não poderíamos ter ali uma disciplina por mês para dar conceito do que é ético, conceito do que é moral, do que é razão? E quando se fala em política, Rafael, assim, eu fui muito criticado por esse projeto quando eu apresentei
porque muitos dizem, você quer levar a política para dentro das escolas. Não, longe disso, muito longe disso. Eu acho que a política partidária não se deve nunca ser discutida em sala de aula. Eu sou extremamente contra qualquer forma de ensinamento de política partidária em sala de aula. Agora, dizer ao jovem qual é a função de um vereador, de um presidente da República, de um governador, de um deputado federal, o que faz um deputado federal? Dizer a ele o seguinte, você sabia que o poder emana do povo? Não está lá no artigo 1º da Constituição? O Constituinte inteligentemente disse isso. Se nós vivemos num Estado de direito, democrático de direito, e num Estado livre, num regime que o poder emana do povo, e como é que o povo exerce isso? O povo exerce através do voto. O povo exerce de forma direta ou indiretamente. E indiretamente ele elege o seu representante. Então, quando ele vai lá na urna e digita um número, o que ele está fazendo? Ele falou assim, olha, senhor deputado federal Sérgio Souza, eu estou dando a você o poder de alterar as leis do meu país. As leis trabalhistas, as leis tributárias, as leis previdenciárias, as leis de trânsito, as leis de criminais. É esse o poder que ele dá. E ele dá o poder também, dizer o seguinte, olha, e você terá também o poder de julgar os seus pares e aqueles que estão no poder executivo na sua instância. E dá o poder também de fiscalizar, que aí vem um instrumento como a CPI. Então, quando ele aperta um número lá na urna, ele está dando tudo isso. Por que nós não podemos ensinar isso na escola? Para que o cidadão tenha consciência de que quando ele vota, ele está dizendo o seguinte, olha, de hoje em diante, é você que vai cuidar do meu dinheiro que está lá no caixa da Prefeitura de Curitiba. É isso que ele está dizendo, que vai dizer se minha rua vai ter asfalto, se vou ter vaga de creche no meu bairro, se eu vou ter um transporte coletivo de qualidade, se vai ter coleta de lixo, se a saúde vai ser de qualidade, se vai ter um posto de saúde perto da minha casa, se vai ser 24 horas, se o médico vai ser de qualidade, vai ter remédio ou não. É isso que ele está dizendo quando ele vota. Então, projetos como esse, Rafael, é justamente para nós darmos a oportunidade do cidadão que não consegue receber dos seus pais no cotidiano a totalidade dos conceitos éticos, morais, políticos, tudo mais, que a escola possa fazer isso. Sobretudo também, eu digo que é essencial você estudar a história política do país, que eu acho que falta muito no nosso cotidiano, que às vezes muitos fatos que acontecem hoje estão totalmente ligados à história e às vezes a gente acaba assistindo debates aí que estão fora aí de um contexto com a história política do país. Você sabe que eu vi essa coisa da memória, né? Eu vi logo após a eleição, ali em 2015, meados de 2015, 6 meses depois da posse dessa legislatura que está aí, uma pesquisa que saiu, não me lembro qual foi o instituto, perguntando em quem você votou para deputado federal, estadual no Brasil. 80% não lembrava mais, 6 meses depois da eleição. E hoje o cidadão está muito bitolado, né, naquela coisa do momento, né? As redes sociais tomam muito conta, ele não consegue achar tempo para ir buscar. Então, essa conscientização tem que ter um pouco da escola. Acho que a gente precisa aí, a nossa qualidade de ensino não pode ficar só no ensino técnico bitolado. Acho que a gente tem que ensinar o cidadão brasileiro a ser um pouco mais preparado para escolher melhor até, inclusive, os seus representantes. Fundos de pensão, você foi relator da CPI, você acabou de falar, envolveu o Banco do Brasil, Caixa Econômica, Petrobras e Correios. Foi um prejuízo de mais 70 bilhões. Fala um pouco sobre esse episódio que foi lamentável aí. É mais um fato ligado à corrupção no nosso país. O que a gente consegue perceber que se instalou no Brasil, a gente até vê aí nos programas de sátiras, programas de TV, né, que isso vem desde o tempo do Império, né? Mas algo que a gente consegue, pelo menos onde está dentro do meu âmbito de visão, de percepção de atuação política, desses últimos anos,
se instalou um instrumento de corrupção no país, algo assim sem precedente. Eu diria que o Brasil ele é o país mais corrupto do planeta. Do ponto de vista de tamanho de corrupção, falando em números, em valores, porque não dá para a gente perceber. Você imaginar que um diretor da Petrobras faz um acordo para devolver metade daquilo que ele tinha na conta, isso é 200 milhões de dólares, um diretor. Você imaginar que o quanto é que a empresa que ganhava para fornecer o equipamento, e aí vai embora, né? Só que tinha alguns lugares no governo que ninguém olha, cara, não presta atenção. E se tem algo que as pessoas não prestam atenção é nos fundos de pensão. E os fundos de pensão, o Brasil é gigante em fundos de pensão. Nós temos quase 1 trilhão de capital em fundos de pensão hoje, sendo públicos e privados. A maior parte é de empresas públicas, autarquias e assim por diante. O Banco do Brasil, por exemplo, a Previ é a maior delas, deve ter algo em torno hoje de uns 200 bilhões, mais ou menos, o fundo Previ. O Petros e a Funcef, Petros da Petrobras e Funcef da Caixa Econômica, na faixa de uns 70, 60 bilhões cada um. O dos Correios é o primo pobre, aí tem uns 6, 7 bilhões e é o que foi mais, inclusive, sofreu aí com a corrupção. Mas os caras montavam negócios para dizer o seguinte, eu vinha com um papel e dizia assim, Rafael, eu tenho esse papel, e procurava alguém próximo, muitos, inclusive, partidários, inclusive dirigentes de partidos. Aqui, como tem casos que ainda não foram julgados, me reservo não falar, dizer, ó, eu tenho esse papel aqui para vender, deixa comigo aqui. O cara ia lá, falava com um dos diretores do fundo de pensão, olha, preciso de uma análise de risco. Contratava uma agência, dava lá dizendo que o risco era bom, esse papel aqui, 500 milhões de reais. Por exemplo, é o caso da usina Canabrava, no Rio de Janeiro. Você consegue imaginar o Rio de Janeiro um grande produtor de etanol e açúcar? Olha lá, eu fui lá, inclusive, na CPI, dar uma olhada naquilo. Você não tem noção. Então, você começa a ver movimentos de bilhões de reais, onde você compra por 10 e daqui a algum tempo está valendo 1.000. E aí, só que você continua colocando no balanço o valor de 10. Como são papéis, o dinheiro do trabalhador foi embora. E como é que se perde? E como é que a corrupção, você vê, é só o trabalhador do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, dos Correios, esses estão sofrendo muito, que perde não, perde toda a sociedade. Vocês estão vendo aí, por exemplo, o preço da gasolina? Mas está no Mercado Livre, o barril do petróleo internacional fizeram. Não, mas ali dentro também tem um pouquinho da corrupção que aconteceu na Petros. Porque quando roubou o fundo de pensão da Petros, tem que recompor isso, porque você tem que ter um cálculo atuarial, um equilíbrio. A metade dessa recomposição é do bolso do funcionário da Petros, que vai aumentar a contribuição dele. Por exemplo, no caso dos Correios, já está em 23% a contribuição para o fundo de pensão, além daquilo que já contribuía e além daquilo que ele contribui para o regime geral. Já está mais ou menos uns 40% do carteiro é descontado todo mês para recompor e para também compor o fundo de pensão dele e a Previdência regime geral. Mas aí a Petrobras, ou os Correios, o Banco do Brasil, ou a Caixa Econômica, eles também têm que fazer o aporte deles, porque é paritária, metade da empresa, metade do funcionário. Então, quando a Petrobras tem que recompor 50%, ela vai pôr aonde? No preço do petróleo. Aí o cara pode dizer assim, mas eu não uso petróleo. Usa. Todo mundo usa petróleo. Não tenho carro, não interessa. Se você pega o transporte coletivo, a hora que você está se alimentando, você está consumindo petróleo. Mas tem petróleo no alimento? Não. Mas para produzir o alimento, para transportar o alimento, isso tem petróleo. Se você olhar dentro da sua casa, boa parte da composição dela, da tinta, do forro, todos os instrumentos de plástico que tem, é petróleo. Então você consome petróleo e você está pagando a conta da corrupção. Nós apuramos em 15 casos específicos, deu algo em torno de 7 bilhões de roubo e, no geral, o déficit, 150 bilhões em 5 anos. Vamos falar um pouco mais sobre esse assunto, mas antes vamos com mais algumas notícias com Isis Barros Lourenço. Boa noite. Vamos falar então da segurança no dia do julgamento do Lula.
A presidente do Supremo Tribunal Federal, STF, Carmen Lúcia, se reuniu na manhã desta segunda-feira, dia 15, com o presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o TRF4, desembargador Carlos Thompson Flores. Segundo informou o blog da Andréa Sade, Thompson foi a Brasília discutir a segurança em torno do julgamento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, marcada para o dia 24 no TRF4. Na saída do encontro com Carmen Lúcia, Flores disse à imprensa que não se manifestaria sobre o tema da conversa e que qualquer informação seria divulgada pelo STF. Neste sábado, dia 13, o TRF4 confirmou que vem recebendo ameaças feitas pela internet, telefones e cartas direcionadas aos 3 desembargadores que vão julgar o caso. O tribunal informou que a Polícia Federal está investigando as ameaças, mas ainda não há informações sobre seus autores. Como presidente do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, órgão de controle e administração do judiciário no país, Carmen Lúcia também comanda um departamento exclusivo para tratar da segurança de juízes e desembargadores. Agora vamos falar da viagem do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do Democratas do Rio de Janeiro, desembarcou na noite deste sábado, 13 de janeiro, em Nova York, nos Estados Unidos, onde passará a semana numa série de compromissos com políticos e autoridades norte-americanas, internacionais e empresários. A agência de compromissos terminará em Cancún, no México. Ainda neste domingo, Maia encontrou-se com líderes políticos na residência da Missão do Brasil, junto à Organização das Nações Unidas, a ONU. E, nesta segunda, se reúne com o secretário-geral da instituição, Antônio Guterres. Maia vai acompanhando dos deputados federais José Carlos Aleluia, do Democratas da Bahia, Heraclito Fortes, do PSB do Piauí, Elmar Nascimento, do Democratas da Bahia, e Fernando Monteiro, do PP de Pernambuco. Na capital americana, Maia fará ainda uma palestra em Woodrow Wilson Center, na quinta, dia 18 de janeiro. Nesse mesmo dia, ele parte para Cancún, no México, onde será recebido em um jantar oferecido por Marcos Madureira, vice-presidente do Santander no Brasil. No dia seguinte, faz uma conferência no hotel e parte de volta rumo a Brasília. Agora vamos falar sobre a insatisfação dos policiais em relação ao secretário de Segurança do Paraná, o Wagner Mesquita. O governador Beto Richa terá que tomar uma decisão: manter ou não manter a delegada federal Wagner Mesquita como secretário da Segurança Pública. Os oficiais da Polícia Militar mandaram uma carta ao governador em que dizem: o atual secretário não tem mais respaldo junto aos efetivos das unidades vinculadas à CESP, sendo inevitável sua substituição. A carta é assinada pelo presidente da Associação dos Oficiais da Polícia Militar, a SOFEPAR, Coronel Isaías de Farias. O comandante da PM, Coronel Maurício Tortato, é um dos integrantes da associação. No ano passado, Mesquita tentou tirá-lo do posto, mas um forte movimento interno da corporação levou Beto Richa a mantê-lo e a liberar o secretário para tomar a decisão sobre seu próprio destino. Mesquita, apesar do recado, preferiu ficar. E agora vamos falar sobre a reunião de Osmar Dias com Carlos Lupe. A expectativa era de que saísse uma decisão definitiva a partir do encontro de Osmar Dias teve nesta sexta-feira, dia 12, com o presidente nacional do PDT, Carlos Lupe. Mas ainda não foi dessa vez. A decisão foi adiada para março. Por uma questão de princípio, Osmar não abdica de apoiar o irmão Álvaro, do Podemos, na disputa para o Palácio do Planalto, o que deixa o candidato pedetista Ciro Gomes sem palanque no Paraná. Mas, como condição para permanecer no PDT, Osmar pretendia obter de Lupe a liberação do compromisso partidário de apoiar Ciro. Lupe desconversou e não houve decisão. Assim, Osmar decidiu adiar para março se fica no PDT e livre para fazer campanha para Álvaro ou se sai do partido. Essas foram as notícias do nosso
portal Verdade Expressão. Você pode acompanhar essas e mais notícias pelo www.verdadeexpressão.com.br. Podemos voltar à entrevista. Obrigado, Isis. Deputado, para concluir esse assunto da CPI, teve uma conclusão e disso resultou vários inquéritos. Qual que é a sua expectativa em relação a esses inquéritos aí? Bom, é assim, nós sabíamos que nos fundos de pensão havia uma corrupção desenfreada há muitos anos. A sociedade sabia disso. O que não havia era investigação. Ali, um colega do Ministério Público, ele nos trouxe algumas informações no início da CPI, e aquilo fez com que a gente instalasse uma parceria muito boa. E nos ajudou, inclusive, a formar a equipe de investigação. O que nós fizemos? Por que a CPI deu certo? Primeiro que, por mais que nós temos um respeito, e agradeço muito os colegas parlamentares pelo tanto que eles contribuíram, mas nós formamos uma base técnica de apoio à CPI. E ali eu coloquei alguns membros da Polícia Federal, do Tribunal de Contas da União, da Previc, do Banco Central, do Ministério da Fazenda. Nós formamos uma força-tarefa dentro da CPI e nós dividimos os casos de acordo com a especialidade de cada um. Nós, por exemplo, eu tinha delegado da Polícia Federal que fazia diligência, fazia busca e apreensão, ajudava, ia despachar com o juiz no Rio de Janeiro para conseguir mandado. Nós criamos todo um aparato. Esse relatório, que foi um relatório de quase 1000 páginas, que chega ao final e traz uma enormidade de indiciamentos e apontamentos, nós encaminhamos ao Ministério Público. A própria lei, ela diz que ao final é encaminhado. Só que uma CPI, por que as pessoas falam, a CPI acabou em pizza? A CPI que acaba em pizza é a CPI que não tem relatório. E a CPI que não tem apontamentos. Na verdade, a CPI, o parlamentar, ele não tem poder de indiciamentos, ele tem o poder de apontamentos. Nós fazemos um apontamento e encaminhamos ao Ministério Público. O Ministério Público, por sua vez, ele abre um inquérito e aí ele pede, inclusive, à Polícia Federal a ajuda, através da autorização judicial, né, a ajuda da Polícia Federal para investigação. E surgiu aí uma das operações que deu o maior resultado, inclusive, resultado até maior do que muitos casos da Lava Jato, que é a Operação Greenfield. A Operação Greenfield, ela promoveu um bloqueio de 8 bilhões de reais. 8 bilhões, a Lava Jato não conseguiu recuperar até hoje 8 bilhões de reais. A Greenfield, que vem derivado do nosso relatório, ela já bloqueou e já teve aí, inclusive, vários indiciados, denunciados e assim por diante. Então tem um desdobramento muito forte e a própria... teve outras operações, essa ficou mais famosa, mas a própria Greenfield já teve outros desdobramentos também. Então, o bacana de uma CPI é isso, né? Você entender que como parlamentar, você tem a prerrogativa da investigação, porque o parlamentar ele tem basicamente dois direitos, que é próprio e inerente tão somente a ele, que é o direito a voto e à palavra. Isso não pode ser cerceado em momento algum, no parlamento, é claro. Só ele pode votar, e se a palavra é dada a ele, só ele pode usar, um terceiro não pode usar por ele. Mas ele tem 3 funções básicas no parlamento, que é legislar, fazer as leis, fiscalizar e também se vestir de juiz na hora de julgamento, num caso de um colega ou no caso do impeachment, por exemplo. E no caso da fiscalização, o parlamento utiliza muito pouco. A gente vê assim, Rafael, o parlamento parece que as pessoas, os colegas da gente, né, parece que eles têm que montar um instrumento de produção de leis. Quanto mais projetos eu apresentar, quanto mais projetos eu relatar, isso é mais importante? Não, não é. Na verdade, assim, eu vi uma notícia certa feita de um país que estava comemorando, mas países desses pequenos, né? Que naquele ano eles tinham aprovado no Congresso apenas um projeto. Aí veio uma crítica muito grande, mas como que um Congresso aprovou um único projeto durante um ano inteiro? Mas discutiram milhares. Isso mostra que você tem estabilidade jurídica
que você não, o seu ordenamento jurídico ele está bom, ele não precisa ficar movendo, mexendo a todo momento. É horrível você ficar alterando, isso traz uma insegurança muito grande. Por que que no Brasil a desconfiança do investidor, o mercado é tão instável? Por que que você paga juros caros? Por que que no Brasil é caro para produzir? Tem tudo isso, porque nós ficamos mexendo na lei todo dia. A Constituição está quase 100 emendas, é uma loucura, uma Constituição de 30 anos, não vai fazer esse ano em 30 anos. Então, lógico, nós somos também um país jovem, né? Então, a CPI, ela teve esses desdobramentos todos, mas foi lá no Congresso Nacional onde nós criamos toda uma relação com o Ministério Público, com a Polícia Federal, para que depois tivesse também esse desdobramento que desse um resultado aí de forma diferenciada. E a CPI, olha, que há muito tempo, acho que desde a CPI dos Correios, né, lá atrás também, lembra? Nós chamávamos do mensalão, também tem a mesma origem. Desde a CPI do mensalão não tinha uma CPI no Congresso com resultado tão prático e tão efetivo. Agora, tem uma pauta muito polêmica que vai ser alvo de amplo debate na eleição aqui para o governo do estado, que é o pedágio no Paraná. Foi relator de uma lei, primeiro teve uma medida provisória que foi convertida em lei. Gostaria que você falasse desse assunto, porque o pedágio no Paraná hoje, a gente sabe que o valor é o pedágio mais alto do Brasil e a gente, para você ir para o litoral, por exemplo, você paga praticamente R$20. Então, ir e voltar dá praticamente R$40. Gostaria que você falasse aí, porque esse projeto prevê a não prorrogação desse contrato. Lembrando que esse contrato vai até 2021. Pois é, primeiro que o pedágio é uma prestação de serviço. Então, o serviço ele tem que ser compatível com o preço, tem que ser compatível com o serviço que você está recebendo. Você vê o modelo dos pedágios da década de 90, não é só do Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas tem pedágio aí nesse mesmo patamar. É um modelo que você paga e no final algumas obras serão feitas. E você paga caro. Por que que você paga caro? Porque lá em 95, 97, a taxa Selic era algo em torno de 25%, chegou até 40%, mas estava na ordem de 25%, 26%. Hoje está 7% no Brasil. A taxa Selic, ela diz qual é o custo do dinheiro, porque você faz o contrato naquele momento para instalar algumas obras, qual é o custo do dinheiro que você vai pagar a longo prazo. Nós sabemos também que lá na década de 90, nós não tínhamos o mesmo tráfego que temos, o tráfego que nós temos hoje. Porque o tráfego hoje, dado a inclusão social, o número de veículos, a produção de 30 anos atrás, era muito menor do que é hoje, né? No entanto, aí é que estão as grandes falhas, porque tem que fazer alguma comparação ali, Rafael. Nós temos 3 fases de concessões de pedágio no Brasil. Essa da década de 90, a concessão de pedágio da década de 90 é nesse modelo que eu disse aqui a vocês. Aí vem uma da 2006, mais ou menos, que aqueles que vão para Santa Catarina ou vão para São Paulo vão perceber a diferença do pedágio. Esta que nós temos da década de 90, o custo a cada 100 quilômetros por eixo de caminhão ou por veículo móvel, automóvel, é na faixa de R$13 médio Paraná. Esta dessa de 2006 é na média de R$3,50. Olha a diferença. Mas qual é a diferença uma da outra? Uma prevê algum tipo de investimento, foi feito num momento econômico diferente, e a outra não prevê poucos investimentos e é uma concessão quase que de conservação e manutenção. Mas agora veio recentemente, 2013, 2014, uma nova fase de concessões, que é essa que deu a concessão da 040, da 163, Mato Grosso do Sul, na faixa de R$ 6,50 a cada 100 quilômetros, 6,50 a cada 100 quilômetros, com a obrigação de duplicar 100% em 5 anos. No Paraná, faz 20 anos, 3.000 quilômetros, 2.800 quilômetros mais ou menos são pedagiados no Paraná, algo em torno de 20% disso serão duplicados, pouco mais,
aí até o final da concessão, que vão vencer agora em 2021. Mas estamos pagando pedágio 20 anos e nesse patamar. Então, como você sabe que as concessões elas podem ser prorrogadas por igual período, é muito comum isso, como é que você vai proibir a prorrogação de uma concessão? Lógico que as concessionárias elas querem prorrogar, porque esse é o melhor contrato do mundo, todo mundo quer um contrato desse, não tem como, porque hoje uma licitação nova é a metade do preço e tem que duplicar tudo em 5 anos, eu estou numa rodovia concessionada há 20 anos, não tive que duplicar e ganho o dobro do que ganha na outra, então é o melhor contrato. Então, para você engessar, para você não poder prorrogar, quando eu estava relatando esse projeto, na verdade uma medida provisória, não veio isso no texto original, eu que coloquei como relator. Nós colocamos um dispositivo dizendo assim, que isso na lei das concessões, porque a lei das concessões é a lei que rege todas as concessões que vão acontecer no Brasil, seja ela de natureza municipal, estadual ou federal. É aquela lei que manda, nós criamos as regras das concessões. E eu coloquei um dispositivo, logo no início desse projeto, dizendo o seguinte, que as concessões serão permitidas tão somente quando previstas no contrato original ou no instrumento convocatório de licitação original. E lá nós tomamos o cuidado de ver isso, nenhum dos contratos rodoviários, ferroviários tem, mas nenhum dos contratos de concessão rodoviários da década de 90 tem essa previsão. Então, se não tinha previsão, não pode prorrogar. Até colocou expressamente. Expressamente. Teve até uma retificação ali, né? Em relação ao MP ali. Bem, isso. Até foi uma discussão muito grande, o governo não queria. E o governo é a própria consultoria, né? A consultoria, uma consultoria tem que elogiar muito, a consultoria da Câmara, o pessoal é muito capacitado. E ele falava assim, mas é redundante. Uma vez que você diz que não pode, não pode. Não precisa dizer expressamente, dizer assim, ó, só é permitido a prorrogação nos contratos onde haja a previsão de prorrogação, onde haja expressamente, porque alguém pode querer dizer o seguinte, mas teve aditivo no decorrer do contrato, e lá no aditivo tem uma menção, ou tem uma vírgula, e nós que somos advogados sabemos que não é difícil você achar aí uma vírgula no meio de uma lei e achar no Poder Judiciário uma liminar para que venha autorizar uma eventual prorrogação. Então, hoje, eu diria assim, a sociedade brasileira com bastante tranquilidade, e especialmente a do meu estado. Lógico que essa lei é nacional e atinge outros estados também, mas eu fiz com intenção do Paraná. No Paraná, os pedágios da década de 90, tem que deixar muito claro, os demais pedágios é outro tratamento, mas os da década de 90, que são esses pedágios caros, esse que vai para o interior do Paraná, esse que vai para o litoral e assim por diante, eles não serão prorrogados. E digo mais, a gente não percebe, quando se fala um pedágio caro, lá mais R$13 a cada 100 quilômetros, tá bom. Você pega um caminhão que tem 7 eixos e sai de Paranaguá a Foz do Iguaçu, 11 praças de pedágio, numa média aí, cada praça dessa, de R$13 por eixo, vezes 7, R$100, 11, R$1.100. Aí você fala assim, mas tá bom, o caminhoneiro, o dono da carga que paga, não, meu filho, tá dentro do produto. Você fala assim, mas eu não uso o produto. Como não usa? Você não se alimenta? Na hora que pega lá uma cooperativa, vamos pegar aí a Copacol, ela produz o frango ou o peixe, ele traz até aqui em Curitiba por onde? Traz pela rodovia, está pagando o pedágio. E para alimentar o frango, pega o milho que produz lá na região, a soja, mas para alimentar a soja, você precisa de adubo, de fertilizante. De onde é que vem o fertilizante? Vem do Canadá, vem da Ucrânia, vem da Rússia, e entra por navio e entra pelo Porto do Paranaguá e vai de caminhão. E não vai só até ali não, vai até o Mato Grosso do Sul e vai embora. Então olha o custo disso tudo para o setor produtivo brasileiro, e isso vai para a mesa do cidadão brasileiro. As pessoas pensam assim, Rafael, eu vou nos Estados Unidos lá e comprei uma camisa, é mais barato que aqui. Um celular é mais barato que aqui. Vou no Paraguai, lá é mais barato que aqui. Vou no Uruguai. Só para você ter uma ideia, um trator agrícola fabricado no Brasil, aqui em Curitiba, pela Ford New Holland, pela John Deere lá no Rio Grande do Sul, pela Valtra lá em São Paulo,
produzido no Brasil, você compra no Paraguai, no Uruguai, na Argentina, pela metade do preço do que no Brasil. Mas por que isso tudo? Carga tributária, burocracia, corrupção, juros, pedágio, petróleo, tudo mais caro. Mas por que é caro? Porque tem instrumentos que deixam caro. A corrupção é o maior deles, mas instrumentos como o pedágio, como a burocracia. Então nós temos que ir limpando isso. E eu digo assim que, lembra no começo eu disse aqui que nada é por acaso na vida da gente, né? Eu diria o seguinte, olha, o fato de ter passado pelo Senado e ter acabado com o voto secreto no Congresso Nacional, eu acho que valeu. Fizemos muito mais, mas acho que valeu. O fato de estar na Câmara dos Deputados, ter sido relator de uma CPI como essa, apontado esses rombos todos, e fizemos muito mais, e ter proibido a prorrogação dos pedágios do Paraná, eu acho que valeu o mandato. Cara, valeu, porque eu não fiquei lá por acaso. Eu promovia as ações essenciais de um parlamentar, que é de julgar, que é de legislar e também de investigar. Então, eu tenho muito orgulho de representar o povo do Paraná no Congresso Nacional. Pergunta que veio aqui, que não posso deixar de fazer, é sobre a eleição desse ano. Primeiro, você já falou aqui que vai decidir no momento apropriado se vai ser candidato à reeleição ou não. Mas uma coisa que sempre perguntam é questão partidária sua. Você pretende continuar no PMDB ou tem alguma possibilidade de ir para alguma outra sigla? Olha, eu penso assim, primeiro que o nosso ordenamento político partidário, ele está falido. Eu fiquei muito triste de nós não termos avançado um pouco mais na reforma política, especialmente com o fim de coligações e uma reforma onde nós criássemos um mecanismo para diminuir o número de partidos. Eu diria assim com toda a tranquilidade, se você perguntar para a grande maioria dos filiados a partido político, qual é o significado da sigla do partido que ele está afiliado, ele não vai saber. Imagina se você perguntar qual é a ideologia do partido dele, qual é a ideologia do seu partido. Porque o que quer dizer partido político, Rafael? A gente precisa começar... E eu faço política de maneira mais intensa, porque eu acredito que através da política, é um instrumento que você tem para ajudar a melhorar a vida das pessoas, a melhorar as condições da sociedade, do Estado e assim por diante. Partido político nada mais é do que um grupo de pessoas que partilham de uma mesma ideia. Com representatividade. É isso aí. E essa ideia vem do quê? É ideologia. Sim. Então, qual é a ideologia? Então, falar uma coisa de mudar de partido, para mim, é uma coisa assim que me dói muito, porque eu venho desde da juventude no PMDB. É um partido que eu gosto muito. Agora, você não pode demonizar o partido político colando ele em algumas figuras políticas, algumas personalidades políticas, porque não é o partido que é corrupto. O corrupto é o filiado ao partido. E isso tem em todos os partidos. Então, hoje, o PMDB ele está no poder, eu digo a nível de presidente da República, então ele virou o partido da vez. Antes estava o PT, pode vir aí na sequência um outro partido que vai virar o partido da vez. Vai dizer, o PT era o corrupto, o PMDB era o corrupto. Não, é o filiado. É o político ligado. E a corrupção não está só na política também, está muito longe disso. Então, assim, é possível que a gente mude de partido, sim, mas não tenho essa pretensão, não é algo que eu gostaria de fazer. Isso, a conjuntura política local aqui no estado do Paraná é que talvez me induza a fazer essa mudança, não de alguém que está me cooptando, me chamando para ir, mas dentro do PMDB ficou uma convivência muito instável aí nos últimos anos, porque o PMDB do Paraná está muito colado ao PT, não dá, cara, tem umas coisas assim que não... O Requião é um senador competente, foi um governador competente, trabalhou muito, mas ele está com um discurso muito forte na defesa do Lula, na defesa do... Não é por aí. Eu acho que você tem que defender as instituições, você tem que defender as pessoas, você tem que defender o Estado, defender alguns filiados a partidos que eu acho que não tem como negar aí. Nós vamos ver agora dia 24 o que vai dar a decisão do TRF,
mas para mim está muito claro aí que tem um envolvimento muito forte de filiados ao Partido dos Trabalhadores no cerne dessa corrupção que fez muito mal ao país. E a sua relação hoje com o presidente Temer? Você votou pela manutenção dele no cargo, votou pelo impeachment da Dilma. Gostaria que você explicasse essa sua decisão aí. Acho que tem uma diferença muito grande. Sim. A Dilma, o julgamento dela foi mais político do que técnico, sim, mas os argumentos foram levados em conta, foram os técnicos para tirar. Mas eu diria assim, se ela tivesse num momento de uma estabilidade política, esse argumento técnico acho que não tiraria um presidente do poder. Mas ele por si só é o suficiente, não tenho nenhuma dúvida, sim, disso. Inclusive sou advogado da área, sim, a gente sabe muito bem disso. Não dava mais para admitir o tamanho da corrupção que nós tínhamos no país e manter da forma como estava. E a sociedade queria isso. Eu sou um representante da sociedade e votei de forma muito consciente na questão do impeachment. A questão do Temer, já aí tem uma outra situação. Seria a autorização, não era o impeachment, era uma autorização para o Supremo processá-lo. O cargo de presidente da República é o único cargo político do país que precisa da autorização do parlamento para que a justiça venha processá-lo. E no momento em que você autoriza o processamento da denúncia, não quer dizer se a denúncia vai ser recebida, não quer dizer se a denúncia, sim, vai ser... Se ele vai ser condenado ou não no final. Não, nada disso. Mas no momento em que você autoriza o processamento da denúncia, ele tem que se afastar da presidência da República. E nós fizemos uma avaliação, primeiro, que ele vai responder. Terminado o mandato, o Supremo vai processá-lo. Supremo, outra instância onde a competência for para processá-lo por esses fatos denunciados pelo Janot. Segundo, será que o Brasil, que estava dando sinais muito claros de recuperação, aguentaria mais uma substituição de um presidente? Aí assume o presidente da Câmara temporariamente com um prazo, tem que esperar o Supremo para ver se julga ou não julga, o Supremo condenando, aí tem que fazer eleições e essas eleições são indiretas. Será que a sociedade brasileira iria entender e compreender este parlamento que aí está elegendo um novo presidente da República e que provavelmente seria um parlamentar ou alguém ligado à política? E aí outra eleição que nós vamos ter agora em outubro, será que o Brasil aguentaria tudo isso? Então para votar, eu fiz essas análises com muita tranquilidade, assim, o meu voto foi muito transparente, com muita consciência de que nós precisamos cuidar melhor do nosso país. Deputado, eu agradeço, já estão me chamando aqui no ponto, nosso tempo estourou. Uma honra tê-lo recebido aqui e as portas estão abertas. Eu agradeço, Rafael, um bate-papo legal, fiz aqui uma retrospectiva desde lá do interior do Paraná, de quando eu morava lá no sítio com meus pais, até o momento de hoje. Obrigado aí pela oportunidade. Obrigado a você, uma grande semana que vem, 19h30, ao vivo novamente aqui. Até lá.